Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, é para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, quando eu estava meditando essa palavra, eu me lembrei de um hino que o Monsenhor Jonas Abib cantava muitos anos atrás, parafraseando Isaías, que hoje nos brinda com a primeira leitura. Não importa se a gente não lembrar dele totalmente, vamos tentar. Veja Ré maior, para ver se a gente consegue, mais ou menos por aí. Vocês, os mais velhos de renovação, Érica, você está fora dessa, né? Os mais velhos vão lembrar. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele morreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. É isso aí, obrigado. Pode continuar com esses acordes, porque esta música que o Monsenhor cantava é exatamente o que nos fala o Senhor hoje para nós. E como nada é por acaso, Deus tem uma mensagem de salvação para mim e para você. Logo na primeira leitura nós vemos Isaías dizer assim, repete com o padre por favor, porque a palavra cura, repete comigo: o Senhor quis macerá-lo. O Senhor quis macerá-lo com o sofrimento. Com o sofrimento. E através do sofrimento, Ele, o meu servo, Ele, meu servo, alcançará a luz e uma ciência perfeita. perfeita. O Senhor quis macerá-lo O Senhor quis macerar com o sofrimento. com o sofrimento. No mundo onde não se quer sofrer, essa é uma palavra que vem uma facada. Eu fiz questão de recordar o que é macerar. Quem é da cozinha, quem gosta de cozinhar, vocês conseguiram para mim? Conseguiram? Por favor, nosso sacristão aqui, o Ricardo, vocês podem chutar o que é isso na cozinha? Cheira bem. Orégano.
Quem é da cozinha, da área da cozinha, conhece esse verbo macerar. Porque quando a pessoa vai colocar o orégano, ou o louro, ou outra erva, outra especiaria, está escrito assim lá na receita: macere antes. Porque quando você pega o orégano e faz isso, ó, você pega a quantidade que você quer, você põe na mão, olha aqui. E quando você vai colocar sobre a comida, para que ele libere suas propriedades, você faz isso aqui, ó. E o perfume dele se espalha, obrigado Ricardo, por todo lugar. Isso é macerar. Ainda anteontem eu passei bastante mal, com vários problemas, dentre eles problemas estomacais. Pedi para os meus amigos que fossem ali no centro esportivo da Vila Gabriel, porque ali tem um pé de boldo do Chile, e que me trouxessem as folhas. E quando nós fomos preparar o chá, o boldo tem propriedade curativa para o estômago, não é? A minha amiga lá em casa, a Rosa, falou: agora a gente tem que macerar. E não foi combinado, porque, né? Não foi combinado, né? E quando me disseram isso, eu falei: nossa, é a primeira leitura. Só que nós não tínhamos o pilão de macerar. Então daí eu tive uma ideia. Peguei aquele negocinho, aquele utensílio da cozinha de passar manteiga. Falei: ó, vamos fazer com o cabo. Coloquei as folhas do boldo do Chile na pia e macerei. Quando eu macerei a folha do boldo e misturei na água, a água de insípida, inodora e incolor ficou esverdeada, de um verde vivo, né? E aquele amargor foi curando o meu corpo, meu intestino, meu estômago, meu coração. Eu já aproveitei que sopar já deu uma benção, já ficou um chá bento, né? E depois fui tomando os outros remédios. Mas repare, primeiro nós tivemos que macerar aquela planta, como o orégano é macerado, como a folha do louro é macerada, como a folha do boldo é macerada. Porque se você não macerá-lo, ele não te dá seus elementos, seu remédio, sua propriedade. As donas de casa sabem muito bem o que significa isso, né? E se você gosta de cozinhar, você sabe bem. Se você for ao dicionário, seja ele Aurélio, Ruas, qualquer que seja, e for olhar o verbo macerar, eu não vou me lembrar de todos os sinônimos. Você vai encontrar lá: pisotear, triturar, amassar, moer, pisar, a fim de que aquele elemento possa nos brindar com suas propriedades curativas ou mesmo olfativas, para que se possa perfumar o ambiente. Agora repete comigo: o Senhor quis macerá-lo. O Senhor quis macerar Com o sofrimento. com o sofrimento. O que significa isso para nós? E sobretudo para nós quando olhamos para a cruz, porque embora Deus não queira o sofrimento, embora o sofrimento não seja da vontade de Deus, e Deus, por assim dizer, sofre conosco quando seus filhos são submetidos à provação, quando seus filhos são submetidos à adversidade, Deus consegue tirar de todos os males grandes bens. Então, através da dor, através do sofrimento, minha gente, Deus nos educa na escola da cruz. Porque uma pessoa que não é macerada pela vida, uma pessoa que não sofre, se transforma numa pessoa insuportável. Uma pessoa para a qual a vida e os pais só disseram sim, se transforma numa pessoa horrível de se conviver, porque ela é incapaz de se compadecer dos outros. É quase impossível que uma pessoa que não foi traída não sinta a dor de quem foi traído, que uma pessoa que não foi rejeitada não sinta a dor de quem foi rejeitado, e que uma pessoa que não foi molestada não consegue se colocar no lugar daquele que foi. E é por isso que Deus não ficou no escritório do céu, Deus desceu para viver a nossa dor. Você perdeu seu pai? O Senhor Jesus perdeu o pai dele no Trício São José, quando ainda era jovenzinho. Você já recebeu o beijo de Judas? O Senhor Jesus também. Você já viu sua mãe chorar e não poder fazer nada? O Senhor Jesus também. Você já foi trocado e traído pelo seu melhor amigo? O Senhor Jesus também. Você já se sentiu sozinho quando você mais precisava? Todo mundo bateu no pé, arredou o pé. O Senhor Jesus também, naquela sexta-feira fatídica, às 15h. Fatídica eu digo pela dor, que graças a Deus foi nossa salvação, né? Mas Ele também. O Senhor não ficou no consultório. O nosso Deus não é um Deus de gabinete. O nosso Deus é um Deus que veio para sofrer a nossa dor, mas para dar a ela um significado maior.
Agora você veja o que diz a primeira leitura: o Senhor o macera com sofrimento, para que ele atinja a luz e uma ciência perfeita, porque quem não passa pela escola da dor não se torna quem Deus quer que essa pessoa se torne. Você ainda vai agradecer a Deus pelas rejeições, pelas traições, pela pobreza, pela miséria, pela fome que você passou. Você vai agradecer a Deus, porque tudo isso vai fazer de você um grande homem, porque tudo isso vai fazer de você uma grande mulher. E se você não passa pelo cadinho da humilhação, você fica à margem de quem Deus quer que você se torne. Hoje, vindo para cá, e quando me sentei naquela cadeira, eu me lembrei do quanto na minha infância e na minha adolescência eu fui macerado pelos meus colegas da escola, que simplesmente faziam bullying comigo, fosse pela estatura, fosse porque eu queria ser padre, né? Ah, lá vai o padreco, lá vai o boiolinha, que não pega ninguém, né? Fosse porque chutavam na quadra a bola e a bola caía no meu rosto, né? Caía não, dava um sopapo no meu rosto, né? Para me zoar, porque os homens decaídos pelo pecado original precisam sempre fazer de alguém um bode expiatório, né? Eu sei muito bem o que foi isso até meus 17 anos de idade. Quantas vezes para ir à missa, lá no bairro Guadalupe, Nossa Senhora do Guadalupe, na rua Professor Hélio Cagliardi, número 105, eu tinha que subir toda aquela rua para ir na igreja na esquina, porque eu não podia viver sem a minha igreja, porque eu não podia viver sem meu grupo de jovens. Mas para que eu pudesse passar naquela esquina, eu também era zoado, me davam rasteira, chutavam a bola em mim. E muitas vezes a igreja era ali, eu tinha que dar uma volta lá pelo sertão, para poder chegar na igreja, para não ser zoado por aqueles caras, que tinham um ódio inexplicável de mim, simplesmente porque desde os 9 anos de idade, com todos os pecados e defeitos que eu tenho, eu havia decidido dar a minha vida para Cristo. E eles não entendiam isso. Eu tinha que cantar, né, aquela toada, eu tinha que viver naquele ritmo para ser aceito pelo grupo. Mas eu disse, se para ser aceito pelo grupo eu tenho que dizer não à minha vocação, eu prefiro continuar sendo macerado. Só que a vida é uma roda gigante. Um dia você está em cima, outro dia está embaixo. Tem gente que está em cima e cospe em quem ficou embaixo, né? E nós cristãos jamais devemos assumir uma postura de vingança ou de retaliação, jamais, né? Os anos se passaram, me tornei padre, se Deus quiser agora em abril vou fazer 14 anos de sacerdócio, se Deus quiser, né? E qual não foi minha surpresa, quando ao longo dessa década eu vi esses caras na igreja, né? E quando tinha missa no Parque das Águas, quantas vezes tentando chegar um pouco perto de mim, não por aquilo que eu sou, mas porque sentiam Cristo em mim. Alguns me olharam, né? Eu olhei também, na hora me veio uma certa dor, né? Eu me lembro bem do quanto foi humilhado, né? Mas tratei com amor e senti uma santa alegria de saber que aqueles que me zoavam, agora pelo menos procuram a Cristo, fora aqueles que eu fiz o casamento, aqueles que eu celebrei o casamento, né? Aqueles que eu encontrei trabalhando na Santa Casa, quantos e quantos e quantos. E eu vejo isso tudo com santa alegria. Por quê? Por quê? Porque hoje quando eu encontro uma pessoa que é desprezada, que é rejeitada, que é zoada, eu consigo me colocar na pele daquela pessoa, porque eu passei por isso, eu sei o que é isso. Depois a gente fica padre, todo mundo quer uma bênção, todo mundo quer um conselho, é fácil, todo mundo quer ficar perto do padre, né? Mas existe um trajeto para a gente fazer. E hoje eu agradeço a Jesus pelas humilhações, para que eu não seja um cara insuportável com aqueles que sentem dor, com aqueles que sofrem. Para que quando uma pessoa tem uma crise de ansiedade na minha frente, a ponto de rolar no chão, como já me aconteceu muitas vezes, e grandes profissionais, né, de rolar no chão, eu posso também me deitar no chão com ela, para que ela se acalme, porque eu sei o que é passar pela dor e pela humilhação. A mesma coisa, a pobreza, a miséria, a falta de comida em casa, que isso também muitos de nós já passamos. Isso é muito bom, porque hoje você consegue comer um ovo frito com gratidão e com alegria. Porque guardem isso, adultos e principalmente jovens, uma pessoa que não sofre fica insuportável,
Porque nós temos uma grande tendência ao narcisismo e à vaidade. E a gente precisa ser macerado. A gente precisa às vezes sangrar e doer para que Deus forje em nós uma grande personalidade. Então nunca mais você veja a especiaria, não é? A folha do boldo ou o orégano da mesma forma. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque vamos ver quem tem boa memória. Quando nosso Senhor Jesus Cristo estava se preparando para morrer por nós na Santa Cruz, Ele estava num jardim. Não é isso? E qual é o nome do jardim? Ótimo. E também tem outro nome? Perfeito. Getsemane. Você pode falar Getsemane ou Getsemane, depende da pronúncia. Getsemane. Toda a vida eu pensei que Getsemane é apenas o nome do jardim. Até que, para a glória de Deus, eu fui rezar a missa, onde o Senhor Jesus suou sangue, chama-se Igreja da Agonia, uma igreja linda. Nós cantamos lá, inclusive, Manda Teus Anjos, me lembro disso, né? Há anos, faz mais de 10 anos. Quando eu fui visitar o Horto das Oliveiras, quando eu fui visitar, depois da missa que eu rezei, que foi uma apoteose, foi uma coisa do céu, não era a terra aquilo, né? Quando eu cheguei no Horto das Oliveiras, que também é chamado Getsemane, o guia turístico nos mostrou uma pedra gigantesca, circular. Olhei aquilo e falei, nossa. E no centro da pedra, um pilão de pedra. E aí então caíram as escamas dos meus olhos, porque o guia turístico chama-se Javier. Ele falou assim, ouviu padre, o senhor viu aqui um Getsemane? Eu falei, uai, mas Getsemane não é o jardim? Eu falei, não, Getsemane é o nome dessa pedra gigante. Daí eu já comecei a deduzir. Falei, e aqui está cheio de oliveira. E da oliveira vem o óleo da oliva. Então ele disse assim, é assim que as pessoas extraem o óleo extra virgem da oliveira. Sem moer, sem passar pelo Getsemane, nós não temos azeite, nós não temos óleo. Eu falei, que interessante, né? A azeitona tem que ser moída, massacrada, para que ela possa se transformar em óleo de unção. E não poderia ser em outro lugar que nosso Senhor Jesus Cristo suou sangue. Tinha que ser ali, porque ali o Senhor era triturado, amassado, pisado e moído por nossos pecados, para a nossa salvação. E é por isso que aqueles que apreciam azeite, e veja como hoje a pregação está bem no campo da culinária, né? Aqueles que apreciam azeite sabem que existe azeite de primeira prensagem, de segunda prensagem, de terceira prensagem, porque essa palavra prensagem significa maceração. Se a azeitona não for macerada, nós não temos óleo. Se você não aprender a sofrer, você não se torna quem Deus quer que você seja. Você não se torna uma pessoa decidida. Desculpe falar isso, mas eu vou me colocar porque eu não quero ofender ninguém. Nós, se não sofrermos, se a gente não passar pelas prensagens que Deus nos dá através da vida, nós somos uns molengas, uns bananas. E você vai agradecer a Deus por todo o sofrimento que você teve na sua vida. E se você soube ofertar seus sofrimentos a Deus, suas humilhações a Deus, suas rejeições a Deus, suas perdas a Deus, você será um azeite extra virgem, de primeira prensagem, da maior qualidade que existe. Porque não existe azeite de boa qualidade se ele não for bem prensado pelo Getsemane. E a gente, minha gente, para chegar no jardim do Éden, a gente precisa passar por um outro jardim, que é o Horto das Oliveiras, que é o Getsemane, porque não merece o Éden quem não viveu bem o Getsemane. Hoje em minha vida, agradeço a Deus, já passei por muitos Getsemanes e não estou passando por algum nesse momento, mas sei que mais cedo ou mais tarde todo mundo vai passar e você vai passar também. Mas quando você entrar no Getsemane, louva a Deus, porque o Éden se aproxima, o paraíso se aproxima. E eu não poderia ir fechando essa homilia sem citar o Santo Evangelho e ao mesmo tempo a segunda leitura, porque veja que maravilha, carta aos Hebreus, nós temos um sumo sacerdote, fale comigo, que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, porque Ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado.
Então está vendo só? Jesus Cristo sabe se compadecer de você. Por quê? Porque Ele passou pelo sofrimento e foi macerado por Ele, alcançando uma luz e uma ciência perfeita. Não existe um outro caminho. Não existe. E aí eu vou falar uma coisa séria. Vale para todo mundo, mas principalmente para você que está na casa dos 20. Principalmente. Essa semana eu conversava com o seminarista Demétrio lá em casa, né? E a gente dá muita risada, conversa muita coisa, né? E fala sério também. E falando sobre um fato, né? Sobre um incidente, me lembro que o seminarista falou assim para mim: padre, independentemente da escolha que você fizer na sua vida, seja qual você escolheu, se casar, ser padre, não importa. Um profissional da área X, vai chegar um momento em que você vai se cansar. Ele não usou essa expressão, que ele é um pouco mais polido do que eu, né? Mas traduzindo o que o Demétrio disse, você vai querer chutar o pau da barraca. Seja no seu namoro, seja no seu trabalho, ou seja na vocação que você escolheu, porque nós somos humanos. Agora preste bem atenção. Para todo mundo vai chegar esse momento, inclusive para o padre que fala para vocês, já me chegaram muitas vezes. Só que tem um pulo do gato, um segredo. Qual é? Se quando você passar por cansaço, estafa e vontade de largar tudo, você não tiver uma grande causa, uma grande motivação, você não vai a lugar nenhum. Se você está dentro de um relacionamento hoje, não é para passar tempo, é para se casar, é para ser pai, é para ter filhos. Quando dá vontade de parar com tudo, você tem que olhar para isso. Se esta é a tua missão, se esta é a tua vocação, e do mesmo jeito o casado, quando dá vontade de divorciar, de chutar o pau da barraca, porque tem dias que a vida fica insuportável. Se você não olhar para a tua esposa, que você tem que santificar, se você não olhar para os seus filhos, que você tem que criar e educar, ou no seu caso, para o seu neto, para a sua neta, se você não tiver um grande ideal, você não para. Você não continua. E foi isso que o seminarista disse. Ele estava partilhando comigo uma coisa que é óbvia, mas é bom falar. Chega um momento no seminário também, quando a gente estuda para ser padre, em que a coisa fica insuportável. Eu não aguento mais trabalho para entregar, não aguento mais monografia, não aguento mais fazer tanta coisa, não aguento mais a pressão dos outros. Eu tenho vontade simplesmente de fazer as minhas malas e ir embora. No seminário eu fiz as minhas malas 3 vezes. Graças a Deus eu não fui, né? Graças a Deus. Mas fiz 3 vezes. Mas por que eu não fui? Porque quando dava vontade de ir embora, eu me lembrava por que eu fui ali. Fui para salvar almas, fui para dar a vida, fui por causa de uma coisa ou de uma causa que realmente valha sentido. Porque se você trabalhar só pelo dinheiro, você está lascado. Não pode ser esse o sentido da vida. Não pode ser uma carteira cheia o sentido da vida, mas uma vida que gere vida, seja no casamento, seja no sacerdócio. Porque se você não encontrar um grande ideal para viver, você vai ter vontade de largar tudo, desistir de tudo, porque vai perceber que está vivendo uma vida que não faz o menor sentido. Entende bem? Assim para você que é casado, assim para você que se relaciona, assim para o Demétrio que estuda para ser padre, assim para mim que já sou padre. E aí o Senhor Jesus está indo para Jerusalém no evangelho de hoje, Ele vai dar a vida no altar da cruz. Jesus está indo pensando no que Ele vai doar, e Tiago e João estão pensando no que é que a gente vai ganhar. Veja, os 3 sobem a mesma montanha rumo a Jerusalém. Entretanto, Jesus está pensando, o que é que eu vou doar? Tiago está pensando, o que é que eu vou ganhar? E aí pedem um lugar à direita e à esquerda. Jesus com certeza sorri e fala, não é esse o sentido. Vocês precisam de uma vida que faça sentido. Vocês precisam de uma vida que vale a pena. E o sentido da vida está em doar a própria vida. Doa a tua vida. Pois Ele mesmo disse, repete comigo, quem quiser salvar a sua vida, quem quiser salvar a sua vai vida, perdê-la.
vai perder. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, Mas quem perder a sua vida por esse causa a de encontrará. mim, esse encontrará. Está na palavra. Aí, quando foi anteontem, por isso eu gosto de, o Evangelho vai falando da vida e a vida vai falando do Evangelho, né? Que os dois estão na mesma vibe, né? Anteontem, conversando com um jovem amigo meu, na casa dos 19 anos de idade, né? Conversar vai, conversar vem, nós chegávamos a uma conclusão. Qual é a conclusão? Quantos jovens, meninos e meninas, bonitos, bonitas, com boas roupas, com saúde, no ápice, no apogeu, mas que não tem brilho nos olhos. E por que não tem brilho nos olhos? Porque acham que Deus vos criou para uma vida confortável. E o Papa Bento vai dizer para nós, o Papa Emérito, queridos jovens, disse ele em Colônia, Deus não vos criou para uma vida confortável, Deus vos criou para uma vida que vos desafie. Só que para isso você tem que ser corajoso e corajosa e parar de ser covarde. O que você está esperando que Cristo fale para você? Que Ele bote um semáforo na sua frente? Doa a tua vida. Se é no namoro, doa a tua vida. Se é no sacerdócio, doa a tua vida. Se é no casamento, doa a tua vida, mas não queira guardá-la para si. Jovens, não entrem no caminho da facilidade, porque esse caminho não leva a lugar algum. Os jovens mais tristes que eu encontro, os jovens que eu olho para os olhos, eu não vejo brilho nenhum, são jovens bem-sucedidos, bem empregados, bem arrumados na vida, cuja vida não faz sentido, e você sabe que não faz, porque você tem medo. Quem perde a sua vida por mim, a encontrará. E eu coloquei aqui para você ver que eu não estou brincando, olha aqui, Papa Bento, em Colônia, na Alemanha, disse essa pérola sobre vocês jovens. Escuta isso. Não é verdade que os jovens pensam sobretudo no consumo e no prazer. Não é verdade. Quem falou isso? O Papa. Não é verdade que os jovens são simplesmente materialistas e egoístas. Não é verdade, porque a verdade é o contrário. Os jovens desejam coisas grandes. E o Papa dizia, querem que a injustiça seja eliminada, querem que sejam superadas as desigualdades e que todos tenham sua parte dos bens da terra, querem que os oprimidos obtenham liberdade. Vocês, jovens, querem coisas grandes, vocês desejam coisas boas, e por isso os jovens estão, vós sabei-lo de novo, plenamente abertos a Cristo. Cristo não vos prometeu uma vida confortável. É mais cômodo ficar do jeito que você está, sem escolher nada, mas você precisa escolher. E o Papa diz, quem deseja comodidades com Jesus, olha, isso aqui eu achei uma pancada. Quem deseja comodidades com Jesus, errou a direção. Mas o Senhor mostra-nos o caminho rumo às coisas grandes, o bem, rumo à vida humana autêntica, verdadeira. E quando fala da cruz que devemos carregar sobre os nossos ombros, não se trata de prazer do tormento ou de pedante moralismo, é um impulso de amor, que se encaminha por si mesmo, que não olha ao redor procurando a si mesmo, mas que abre a pessoa ao serviço da verdade, da justiça e do bem. Querido jovem, a sua vida está a serviço da verdade, da justiça e do bem? E é engraçado, porque hoje em dia vê-se a igreja tentando ser mais atraente para os jovens, né? Pode reparar. Então as pessoas com boa intenção criam baladas católicas, cristoteca, né? Fazem a igreja um pouquinho, digamos, um evangelho mais light, mas isso não é verdade. Os jovens não querem uma igreja mais light, os jovens querem a igreja de Jesus. Tanto é verdade que quando nós padres queremos ficar muito moderninhos, né, estilosinhos, os jovens pulam fora e vão para os padres que defendem a sagrada doutrina. Por que os jovens fazem isso? Porque o mundo já dá showzinho, baladinha, musiquinha, o mundo já faz isso melhor do que nós. Agora nós temos uma coisa que o mundo não pode dar, a salvação, Jesus Cristo. Não caiam na besteira
queridos membros do grupo de jovens, não caiam na besteira de tornar a igreja mais light, que vai vir mais jovem. Não, não. A religião que mais cresce hoje, assustadoramente, gente, é o islamismo. Sabiam disso? E o que ele tem de grande característica? O radicalismo. Os nossos jovens querem o radicalismo do Evangelho, o radicalismo de Cristo. Eles não querem uma vida confortável, os verdadeiros não querem. Eles querem a doutrina, querem que os padres se rezem por nós, que os padres sejam padres, que andem de padres, que se comportem como padres, porque coisas modernas e diversões que são ilusões, o mundo já nos dá demais. Quando você torna a igreja mais light para atrair jovem, os jovens vêm, só que eles vêm por sensação. E ficam no máximo 5 anos, que já observei isso também, tem uma durabilidade. Ficam 5 anos, depois cai fora, ou viram ateus ou protestantes. E por que ficam só 5 anos? Porque vieram à igreja por mera sensação, e sensação é uma coisa que passa. Você não pode vir à igreja por sensação, você tem que vir à igreja por decisão. Decisão. Decisão é uma coisa que você toma, que te faz sair da covardia e você segue aquele caminho, aconteça o que acontecer. Esses jovens perseveram e se casam na mesma paróquia onde se conheceram, geralmente. Graças a Deus. E batizam seus filhos aqui, porque eu vejo. São mais de 12 anos aqui. Eu vejo. Agora, quando o jovem vem por sensação, eu vou porque a música é legal, eu vou porque o padre é moderninho, eu vou porque... Não, já começou errado. Vem atrás da igreja de Jesus Cristo. Vem atrás de Cristo, porque a figura deste mundo passa. Hoje eu falo com santa vergonha das vezes que quis tornar a igreja mais bonitinha, para vir bastante criançada ou jovens. Ledo engano. Basta pregar a verdade, basta pregar o Evangelho, e os jovens nunca largarão a igreja de Jesus. Querido grupo de jovens, sejam jovens, mas nunca tornem o Evangelho de Jesus light, porque os jovens querem e precisam do radicalismo do Evangelho de nosso Senhor. De gente meia boca, de gente em cima do muro, os nossos jovens já estão cheios demais, saturados demais. Os jovens querem uma vida que lhes desafia. Os jovens estão abertos a grandes ideais. E é muito triste quando a igreja não oferece para eles o ideal que eles buscam, que é a mudança de vida em Cristo Jesus. Abracem, portanto, uma vida cheia de renúncias, cheia de sacrifícios. Saiam da zona de conforto e abracem uma vida que vale a pena. Conclusão. Concluo com Bento XVI. O mundo vos oferece conforto. Vou colocar na primeira pessoa, na segunda pessoa do singular. O mundo te oferece conforto, mas você não foi feito para o conforto, você foi criado para a grandeza. Você foi feito para viver e não apenas para sobreviver, porque a maioria dos jovens simplesmente sobrevivem. Viva muito mais do que sobreviver. E para isso, faça-me o favor, para mim e para Jesus, de abraçar grandes ideais, ainda que te custe muito caro, porque você vai experimentar a alegria, o verdadeiro sentido da vida, que é abraçar a cruz e viver uma vida que gera vida, que faz sentido para outras vidas. Assim seja. Amém.